Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco e que posteriormente virá estar. Queremos, como sempre é de praxe, agradecer aos amigos da TV7 e aos queridos irmãos da Rádio Fraternidade, da Rede Amigo Espírita, que oferecem este canal, este veículo de comunicação para que possamos espalhar a doutrina e a mensagem de amor, de esperança, a boa nova do Cristo a tantos corações. Gente, vocês sabem que todas as noites, nas quintas-feiras quinzenais, trazemos pessoas, expositores, amigos da doutrina, que fazem um trabalho muito sério para compartilhar um pouco da sua visão a respeito de diversas lições. E hoje, daqui a pouquinho, ela vai entrar aí. Teremos uma pessoa muito especial, e eu já vou anunciando ela, Elaine Cap. Olha só, para vocês verem a seriedade que essa irmã conduz o seu trabalho. Ela é vinculada ao Centro Espírita Boa Nova de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ela fala bonita de Santa Catarina. Vice-presidente coordenadora da área de União e Unificação da Sexta URE da FEC, Federação Espírita Catarinense. Coordenadora da Comissão do Evangelho Redivivo da Federação Espírita Catarinense. Facilitadora do Evangelho Redivivo na Federação Espírita Catarinense, na Federação Espírita Brasileira e no Centro Espírita Sem Fronteiras. Sem mais delongas, vamos trazer essa querida amiga aqui. Boa noite, Elaine. Tudo bem com você? Boa noite, Jefferson. Boa noite, amigos queridos. Estou até com uma xará aí nos comentários, né? Tão feliz de estar Minha vendo mãe. aí. Ah, é? Minha mãe. Que nome lindo tem sua mãe, hein? Olha pra você ver, né? Muito bom, minha amiga. Minha Gratidão, viu, amiga, pela gra- oportunidade, por estarmos aqui juntos. gratidão é toda minha. Gente, eu costumo sempre deixar aqui também, e vou deixar a barrinha rolando aqui, porque o Instagram da Elaine é um Instagram que é imperdível, cheio de conteúdos, muito sérios, vinculados à doutrina e muito esclarecedores. Então, eu convido a vocês a seguirem a irmã lá e dar um like aí nessa palestra, porque quando a gente dá like, entende-se que gostou e o YouTube ele vai espalhando para outros corações. É esse o objetivo da mensagem. E, como um bom trabalho espírita, iremos começar então com uma prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, no objetivo de nos concentrarmos e trazer ao nosso pensamento a imagem de nosso querido amigo, amado irmão, Jesus, Mestre. Rogamos a Ti para que estenda a Tua destra misericordiosa e compassiva, para que derrame em nosso espírito o Teu amor, a água viva do Teu santo e sublime Evangelho. Mestre Jesus, rogamos aos amigos espirituais que obram na extensa vinha de nosso Pai, para que possam nos amparar, para que possam intuir a querida amiga Elaine e que a mensagem dela possa tocar nosso coração e que este diálogo que aqui será realizado possa ampliar consciências e, quiçá, cicatrizar algumas feridas que trazemos na alma. Querido irmão, Mestre Jesus, iniciamos mais um trabalho sob tua égide. Que assim seja. Que assim seja, que lindo. Que assim amigos. seja, minha amiga. Minha amiga, tema importantíssimo. Tema importantíssimo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6 a 23. Vai um pouquinho além que não deu para colocar, viu? Tem aquela outra partezinha final, né? Que tenho certeza que você vai falar. Mas
Nós vamos aqui trabalhar com base que os olhos são a candeia do corpo, este ensinamento muito precioso que foi trazido por Jesus, e Jesus, psicoterapeuta por excelência que é, cunhou essa lição não somente com profundo cunho espiritual que possui, mas também psicológico, e é claro que pouco a pouco iremos conversando um pouco mais sobre isso, mas antes de mais nada, precisamos saber, querida amiga Elaine, quando Jesus disse que os olhos nossos são a candeia do corpo, coloca o mestre, que é a essencialidade da saúde, seja essa espiritual, corporal, começa pelos olhos, que seriam essa candeia? Por que os olhos são a candeia? Irmã, sem dúvida você vai esclarecer as nossas dúvidas, fique à vontade. É tão bom que você trouxe essa passagem escrita para nós, porque a gente vai lendo as palavras, não é, amigos queridos, e buscando extrair ali o contexto desse texto. As lições de Jesus são lições que são imortais, não é? Atemporais. Às vezes a gente pensa que ele falou para aquele povo naquela época, mas ele falou para a humanidade toda, de todos os tempos. Então, quando a gente busca uma passagem do Evangelho de Jesus, é tão interessante que a gente pode estar buscando a mesma passagem que a gente leu ontem mesmo, e a gente vai extrair um novo significado, porque já não somos os mesmos, né? O dia anterior já nos trouxe lições, e hoje nós já olhamos de uma outra perspectiva, com novos aprendizados e também com novas provas. Então, o Evangelho de Jesus, a gente até fala às vezes assim, né, que é igual cartola de mágico, não é? Você coloca a mão ali, você sempre tira algo, né, novo, que te surpreende, que no caso do Evangelho ilumina as nossas vidas. E a gente vai falar aqui do olhar, né? O olhar empático, o nosso estado de iluminação interior, tudo isso envolvendo esse texto do Evangelho de Jesus. Mas eu só queria situá-los primeiro, né? A gente tá aqui no Sermão do Monte. Essa passagem é dita quando Jesus sobe ao monte, conforme Mateus, ou na planície, conforme Lucas, né? Apenas para que a gente possa ponderar. Mas esse estado de subir ao monte que Jesus faz é porque a lição que ele nos traria era uma lição que transcende. É tão significativa as bem-aventuranças e todos os conteúdos do Sermão do Monte, que ali são 4 discursos, né? Que nós precisamos nos deter assim com zelo nessa mensagem. Ele vai nos trazer na sequência ali o Pai Nosso, e aí ele vai nos falar essa passagem que você trouxe ali para nós debatermos hoje. O que é candeia, não é? Candeia é lâmpada. Então, se a gente for olhar agora aquele texto que você nos trouxe, né, com uma outra tradução, eu peguei aqui da Bíblia de Jerusalém, ele vai dizer assim, que a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Então, se a gente está falando de saúde, que você trouxe essa referência para nós na pergunta, a saúde é isso, Bíblia de Jerusalém, uma riqueza essa tradução, porque ela vem de um colegiado. Por isso que ela é a Bíblia escolhida por nós para estudarmos essa proposta aqui, que é do Evangelho Redivivo, né? Que a gente está se dedicando bastante aí nesse período. Mas assim, é bom que a gente tenha as outras também, a gente acaba comparando e olhando de uma outra perspectiva, tudo não para que a gente se torne doutores da lei, não é? Esse é o objetivo, né? Saber tudo, decor, quais os versículos, onde se situa, mas para que a gente consiga introjetar,
fazer com que essa mensagem alcance as nossas necessidades, o nosso coração e nos impulsione ao melhor viver. Quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar no contexto mais amplo, né, que envolve diversos aspectos de saúde, inclusive ambiental, e com a doutrina espírita, espiritual, né? E saúde espiritual, nós estamos enfermos da alma toda vez que nos distanciamos das leis morais. Isso que a gente estuda no Livro dos Espíritos, terceira parte do Livro dos Espíritos, para buscar essa saúde integral, que é o nosso esforço constante, nós vamos permitindo que estas leis que estão em nossa consciência possam se fazer relembradas por nós a cada passo. Por isso a necessidade do estudo, de ouvir a nossa consciência, né, de refletir um tanto mais antes de agir, de aproveitar as tarefas do cotidiano para aprender um pouco mais com elas, né? Aprender o quê? A amar, a ser indulgente, a melhorar o nosso estado da alma. Vai permitindo com que conquistemos essa saúde que a gente diz integral, né? Essa saúde espiritual que está relacionada, inclusive, a quem nós atraímos para a nossa companhia, né? Tudo isso tem a ver com o nosso estado da alma. Por isso é tão importante, né, Marina? Que bom que você está aí, que nós possamos fazer esse mergulho para dentro de nós toda vez que lemos o Evangelho de Jesus. Se a candeia é lâmpada e o olho, né, por onde, né, nós vamos permitir ou não que a luz se expresse, veja só, nós, com o nosso olhar, com aquilo que nós buscamos, nós estamos permitindo o acesso da luz que Jesus nos trouxe ou não. Então, veja só, eu queria fazer 2 perguntas para vocês, para a gente iniciar essa nossa bate-papo aqui, já que a gente tem bastante gente aí conosco, né? A Elaine, o Oswaldo, Dandara, Giliard, olha que legal, Paulo, que bom que vocês estão aí, né? 2 perguntas, o que vemos e como vemos? Não é? O que vemos e como vemos, tem diferença, né? Total. E uma outra que talvez impulsione vocês mais a compartilharem aí é o que seria o olhar empático? A gente fala muito da escuta empática, da fala empática, do comportamento empático, e eu queria que vocês falassem para mim o que seria esse olhar empático. A gente vai percorrendo aí o Evangelho, né? E no final a gente volta nisso, né? No que seria o olhar empático, tão importante aí no nosso dia a dia. Vamos deixando aí, gente. Vamos colocando nos comentários, né? A visão. Mas eu achei interessante o que você vê e como você vê. Interessantíssimo Exatamente. isso. Porque assim. Bom, desculpa, pode falar, querido. Porque eu percebo assim, minha querida Elaine, que entre o fato e a percepção dele há um abismo, no sentido psicológico. Porque os olhos, o que é olhar? Eu olho o mundo a partir daquilo que tem dentro de mim. Assim como a boca fala do que está cheio o coração, o olho vê também do que está lotada a nossa alma. Seja ela de vícios ou de imperfeições, de virtudes, de qualidades. A maneira como olhamos a realidade, é claro que sempre vai ser conturbada, reduzida ou ampliada de acordo com os nossos olhos, que estão vinculados diretamente com o que carregamos em nossa alma. E qual é a sua visão a respeito sobre o que você vê e como você vê, minha amiga? Eu queria pontuar aqui para vocês, né, que às vezes a gente está vendo a mesma cena, a mesma circunstância, mas a nossa interpretação difere muito, por conta dos nossos padrões íntimos, né? Daquilo que nós já temos experimentado, vivenciado, construído, de crenças, né? Que vão nos ajudando a interpretar a vida, as situações. E o que a gente faz quando a gente começa a trazer Jesus mais próximo de nós, não é?
esse convite constante para que nós busquemos o Evangelho de Jesus. Não é um convite àquela beatitude, é um convite para que nós possamos ressignificar a nossa vida e trabalhar os nossos comportamentos. Eu pedi para vocês o que é um olhar empático. E eu só vou falar um pouquinho de empatia antes de vocês me responderem sobre o olhar empático, se a gente tiver essas contribuições. A empatia, ela não é um sentimento, ela é um comportamento. É interessante a gente pensar nisso, porque sendo comportamento, eu posso trabalhar isso, né? O sentimento também, né? Acessá-lo, compreendê-lo, orientá-lo, mas o comportamento está mais em minhas mãos como o primeiro passo para que eu trabalhe também os meus sentimentos, né? Então veja só, se eu busco na mensagem de Jesus um roteiro para o meu dia, já no início da manhã, não é? Tantos de nós temos essa disciplina matinal de despertarmos. Alguns fazem uma oração, outros um momento de reflexão, outros fazem uma leitura do Evangelho. Estou falando de quem quer começar o dia de uma forma mais lúcida, né? Respirando fundo, se conectando às lições que o dia vai te oferecer, a percorrer esse dia com mais lucidez e não naquele turvelinho, agitação, né? Sem refletir, meio no automatismo. Então, quando a gente busca, né, esse olhar, né, para a vida como uma grande lição que ela nos oferece, essas pequenas disciplinas diárias nos ajudam muito. Então, de manhã cedo, acordar, fazer uma leitura do Evangelho, às vezes aleatória, não é, Alcione? Que bom que você está aí, querida. A gente abre o Evangelho, lê aquela mensagem e nós tentamos extrair algo que nos ajude naquele dia. O fruto, a lição ali contida, que nos ajude naquele dia, melhorando o nosso olhar, para que a gente aproveite, né, as situações que se apresentarão, que são oportunidades para o nosso crescimento, para a contribuição no meio onde nós nos encontramos, para treinar um comportamento mais empático, junto dos nãos e diante de nós mesmos, né? A vida nos dá essas possibilidades e veja, às vezes tá batendo a nossa porta situações mais graves. Hoje, especialmente, nós estamos sensibilizados, não é, Jefferson? Por conta aí da situação que o mundo está vivenciando. E estivemos mais sensibilizados por conta dos acontecimentos recentes em Petrópolis, e alguns mais sensibilizados por conta de experiências de vida, né? Provas íntimas, particulares, familiares, não é? Essa sensibilização, né, trabalha o nosso ser, mexe conosco, nos tira da zona de conforto. E se nós aproveitarmos, como assim o terreno já está mexido, é como se a terra já tivesse assim mais preparada para que aquela sementinha de amor possa cair e possa germinar, render, né, crescer em nós e render frutos, quiçá, pelo nosso esforço. Então, veja como é bom nós termos essas disciplinas simples que nos ajudam tanto a percorrer o dia num outro sentido, com outro valor. Não é só mais um dia, né? Ele ganha em intensidade, em possibilidades, quando nós trabalhamos esse sentido em nós, não é? E aí, eu queria lembrar para vocês que quando a gente estuda ali a codificação espírita, nós vamos encontrar lá em O Livro dos Médiuns, também em O Livro dos Espíritos, que o espírito vê aquilo que ele quer ver, não é? O espírito vê o que quer ver. Se meu olhar está atento, eu vou dar um exemplo bem simples para nós, né? Vamos supor, engravidei. Eu saio na rua e de repente eu vejo muitas grávidas, porque o meu olhar está atento a isso. Quebrei o meu pé. Eu saio na rua e percebo quantos estão de muleta. E antes mesmo eu nem prestava atenção nisso.
né? Ah, escolhi um carro, esse carro tem pouco aqui na minha cidade. Estou falando de uma cidade interiorana, né? Então, às vezes acontece isso. Ah, tem pouco desse carro aqui na cidade. Você comprou e você vai ver muitos desses, porque o teu olhar está buscando essa informação que antes você não buscava, não é? Isso é natural. Então veja só a potencialidade que há em nós. Se o espírito vê aquilo que ele quer ver, e nós, não é, Elaine, André, somos espíritos, o nosso olhar vai buscando, por isso que eu perguntei para vocês, o que vemos? O nosso olhar vai buscando aquilo que é nosso interesse maior, aquilo que está presente agora. E tudo isso é muito bom, por quê? Porque nós, com esse foco de interesse, ou seja, essa é a tarefa presente, o olhar nos permite enxergar vários aspectos que nos ajudam a viver essa experiência da vida. Mas aí vem o como vês. E esse como vês, né, além do interesse que está em nós, entra muito dos nossos valores, da interpretação de vida, que pode ser otimista, pode ser pessimista, né? Vocês já viram aquelas ilustrações? Gosto tanto, né? Quando as pessoas fazem, conseguem colocar em imagem aquilo que nós buscamos de lições, né? Então tem aquele copo lá pela metade e alguém vai dizer assim: nossa, que tristeza, o meu copo está pela metade. Enquanto que o outro vai dizer: nossa, que maravilha, já cheguei na metade, não é? São perspectivas que nós vamos trazendo sobre situações de vida que nós estamos atravessando. Né? E aí nós não estamos falando aí, né, de síndrome de Poliana, não é? Aí o Jefferson pode até nos ajudar mais, psicólogo, né? Aquele olhar que desconsidera tudo é bom, né? Tudo é lindo, mundo cor-de-rosa, não estamos falando disso. Estamos falando de uma interpretação que nos ajude a ser instrumento do amor, do bem, diante do momento vivido com as pessoas junto das quais nós estamos. O dia de hoje, com a situação grave que acomete o nosso planeta, não é? Apesar de serem nações ali específicas hoje, né, está envolvendo todo o mundo, como nós reagimos diante dessa situação? Será que nós nos colocamos no papel de promotores da paz diante dessa circunstância? Por isso, como vês, não é? Ou nós nos colocamos como aquele que julga, que entra pelos caminhos do desespero, né, que gera maiores preocupações ao nosso derredor. Então veja como nós precisamos, né, nesse momento, somar esforços numa perspectiva de um ponto de vista mais elevado. E Jesus, a gente lê em o Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista é o capítulo, nos faz olhar a vida de um ponto de vista mais elevado, que abarca o porvir, que não se atém só ao acontecimento material, né, que considera o antes e o depois, que considera as experiências e que nos convida, né, o Evangelho nos convida a uma participação ativa nos acontecimentos. Como será que nós podemos ajudar nesse momento, né? Há muitas formas, desde alguém que está assim conturbado ao nosso redor, preocupado com as situações e que nós conseguimos serenar, convidá-los a também fazer a parte deles, pela oração, esse recurso precioso que todos nós já vivenciamos, testemunhamos. Se eu perguntar para cada um de vocês, certamente vocês terão alguma experiência para me relatar do poder da fé, do poder da oração, em que vocês viram aquilo que nós diríamos foi milagre, né? O que aconteceu foi milagre. Aquele momento em que eu me agarrei em prece e as situações começaram a se resolver. E no Espiritismo a gente acaba ressignificando, entendendo que milagres naquela perspectiva do maravilhoso, do sobrenatural não existe, mas que essa ciência nos explica o poder, né, da oração, dessa conexão com o Pai em nossa vida, em nossa alma, né? Então veja que importante nós olharmos
sob uma outra perspectiva mais elevada, a vida, as relações, as provas e os momentos que envolvem a sociedade e a nós mesmos, né? Alcione e Elaine já estão participando ali, né, Jefferson? Estão ativos aí, ó. Elaine, já postei, companheira Alcione aí, ó, relembrando o ensinamento, né? E você aí trazendo, minha amiga, essas reflexões profundas que vêm nos proporcionando indagações a respeito de como estamos olhando a nós mesmos, bem como a realidade. Porque a maneira como estamos olhando diz respeito ao estágio intelectual, mas, sobretudo, que é o que é que nos importa, moral, em que estamos. E isso me permite dizer que muitas vezes os nossos olhos, minha irmã, como naquela parábola do cego, né? Estamos cegos querendo guiar outros cegos e acabamos levando-os à fossa, no sentido de que ficamos cegos porque, no sentido psicológico, negamos quem realmente somos. Negamos fazer esse mergulho que é assinalado por Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, o autoconhecimento que proporciona a reforma íntima, a autoeducação, a renovação de si, a educação dos aspectos primitivos que nos habitam. Por que estamos neste movimento de negação e como o fazemos? É a pergunta que nos busca no sentido de que aquela lição cunhada por Jesus, a do argueiro e da trave no olho, lição também imortalizada por Jesus, e ali, companheira Elaine, ele faz um tratado profundo, psicológico, que depois de séculos e séculos iria vir Freud, o pai da psicanálise, trazer, e olha que Freud era ateu. Digo era porque agora ele percebe que a vida persiste e prossegue e que ele é uma criatura imortal. Então, o Freud vai trazer esse mecanismo que se chama projeção, que é o que essa mensagem de Jesus vem mostrar. Nós olhamos o equívoco do outro para fugir do nosso próprio equívoco. Nós olhamos e culpamos ao próximo porque não queremos arcar com as nossas parcelas de culpa. Então, minha querida amiga, a pergunta que quero fazer a você: quando estamos nessa dinâmica de olhar o argueiro do outro ao invés de olhar a nossa trave, ou seja, algo bem maior que muitas vezes habita em nós, nossos olhos vão ficando cegos, nossa visão vai diminuindo? Nós vamos obscurecendo, né, o nosso ser, não só a nossa visão, né, porque ali justamente ele fala, de acordo com como está a nossa visão, estamos nós espiritualmente. Os olhos são a lâmpada do corpo, referindo a nós como espíritos na integralidade, né, então veja só, isso que você traz é um aspecto fundamental para analisarmos, porque a questão do julgamento, do nosso olhar para a vida, está presente quando a gente pede assim, o quanto eu preciso trabalhar isso nos grupos de estudo, todos nós identificamos o quanto ainda julgamos o outro, as situações, não é? Tem até aquela frase, quanto mais João fala de Pedro, mais sei de João e menos sei de Pedro, não é? Frase do Freud. Então, olha só, por quê? Porque é a forma que eu interpreto e eu estou me mostrando na minha fala como eu estou interpretando aquela situação do outro. E pior, nem sempre eu identifico, né, que isso que eu presto atenção está em mim. Ou eu nem sempre identifico que aquela reação que eu tenho com referência ao que o irmão está apresentando é danosa, reflete o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, né? Então ele sempre nos convida ao mergulho para dentro de nós. Posso não identificar o mesmo comportamento em mim num primeiro momento, mas ele sinaliza algo. Quando algo me machuca, me fere lá fora,
me tira da minha zona de conforto, mexe comigo, eu fico num estado assim de choque, de desequilíbrio, e reajo ao invés de agir, eu preciso prestar mais atenção em como estou. Está me identificando, é um termômetro que me chama a esse mergulho em minha intimidade que você trouxe de Santo Agostinho todas as noites antes de dormir, fazer essa varredura, que não é fácil, não é? Não é fácil. Nós, primeiro, não temos o hábito, e segundo, algumas vezes nessa viagem, nós acabamos enveredando pelos caminhos da culpa, do pessimismo, né? Da vitimização e outros. Por isso que a gente sempre fala, faça esse mergulho acompanhado, não é? Nunca sozinho. E aí, a primeira companhia que nós precisamos trazer é de Jesus. E quando a gente fala Jesus, a gente não está falando de Jesus homem. Nós estamos falando da sua mensagem. A sua mensagem que nos convida ao auto-perdão, a compreensão da misericórdia divina, a compreensão, né, da vida como uma possibilidade de aprendizado, uma destinação maior que é o amor, as forças que estão em nós, tudo isso. Mas nem sempre fácil também, então muitas vezes nós precisamos de uma companhia, né, daqueles que Deus coloca em nossa jornada, não por acaso, mas para que possamos aproveitar esta relação de forma a construir o melhor. Veja só, quando nós permitimos que o outro nos ajude, seja um amigo ou um profissional, né? No caso aqui você é psicólogo, né? É tão bom, né, fazer esse mergulho para dentro de nós em terapia, acompanhada por um profissional. Como nos ajuda? Há mergulhos também que fazemos em cada grupo de estudo. O atendimento fraterno que faz aquele acolhimento já nos ajuda a iniciar esse mergulho também, não é? Não tem um processo terapêutico, mas de mergulho sim, né? De iniciarmos essa busca espiritual. Então, tudo isso quando damos a possibilidade do outro nos ajudar, nós estamos permitindo que ele signifique algo em nossa vida, que ele possa contribuir, aprender servindo e servir aprendendo. O mesmo nós fazemos com aquele que está ao nosso redor. E veja que importante, quando nós aprendemos a nos amar, quando nós vamos fazendo luz em nós, permitindo que a luz cresça em nós, porque já está depositada em nós em germe, né? É certo que nós amaremos mais aqueles que estão ao nosso redor, porque nós só damos aquilo que somos possuidores, né? Eu não consigo. Se você me pedir agora, Elaine, dá um tantinho de açúcar aí, eu não tenho aqui, né, meu? Ó, Jefferson, eu vou ficar te devendo, não tenho açúcar aqui, né? Eu não tenho, não posso te dar. Mas a partir do momento que eu tenho um punhadinho de açúcar aqui, eu já posso compartilhar contigo. Veja só que importância esse primeiro movimento de buscar em nós para que nós possamos contribuir ao nosso redor. Eu quero tanto amar as pessoas ao meu redor. Então eu preciso começar esse projeto tão rico que é de aprender a me amar. O projeto do auto-amor, né, que Jesus nos convida nessa passagem também. A gente já vai mergulhar um tantinho mais no olhar empático também, que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje. Vou deixar aberto para se você... Posso continuar? Eu vou fazendo falas mais curtas, porque se você quiser entrar, fazer suas pontuações também, tá? Se quiser começar a pontuar a respeito desse olhar empático, que é de suma importância e vai estar extremamente vinculado ao que você está falando, né? Eu vou aproveitar primeiro que você trouxe as cegueiras. Vamos falar do oposto aqui? Vamos falar um pouquinho da cegueira? A gente tem algumas referências no próprio Evangelho que vai nos falar de cegueira. Eu trouxe aqui para nós, tá? Deixa eu só achar aqui certinho. Isso, duas delas que eu queria trazer aqui para vocês. A primeira delas é o cego de Jericó, não sei se vocês lembram. O cego de Jericó, ele chama a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E eles acabam repreendendo ele ali, e ele continua insistindo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só a sede que ele tinha de voltar a ver. Jesus, então, ele consegue chamar a atenção de Jesus, ele pede por Jesus, ele se sente necessitado do Cristo.
E então Jesus olha para ele e diz: tem de bom ânimo, levanta-te, né? Que ele te chama. Na verdade, ali os outros dizem ao cego de Jericó. Então ele vai até Jesus. E olha a pergunta que Jesus faz para eles, amigos queridos. Jesus pergunta: que queres que te faça? É Jesus perguntando: que queres que eu te faça? Vocês já pensaram se Jesus estivesse na tua frente hoje e te perguntasse, né, Jefferson, que queres que eu te faça? Você saberia dizer o que você quer? É bom a gente pensar nisso, né? A gente faz isso em toda prece, amigos queridos. Na prece diária é um exercício. Haveria necessidade de palavra? Claro que não. Mas quando eu faço em palavras, eu organizo os meus pensamentos, eu organizo também os meus projetos, as minhas necessidades. Eu faço também esse mergulho de uma outra forma, pedindo ajuda, né? Eu consigo identificar aquilo que eu tenho mais necessidade hoje e eu peço a Deus, eu peço a Jesus, né? Então ele pergunta: que queres que eu te faça? E o cego diz: que eu veja. Lindo, né? E então ele vê. Vai, a tua fé te salvou, diz Jesus. É tão interessante esse movimento. Ele chamando Jesus e Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? E ele tem a resposta: eu quero ver. É quando nós, né, a gente diz que o Espiritismo vem pelo amor ou pela dor na nossa vida, né? A gente chega nele assim. É, é esse movimento pelo amor, né? Eu quero ver. Eu vou atrás, eu estudo, eu busco participar, né, de lives como essa, eu leio um livro edificante, eu participo de um grupo de estudo, eu não espero que surja o tempo, eu crio esse tempo, porque tempo é questão de prioridade, não é? Por quê? Porque eu identifico a minha necessidade. Estou pobre de espírito, ou seja, humilde, porque reconheço as minhas necessidades espirituais e vou atrás. Agora eu vou trazer a lição de outra cegueira, a de Paulo de Tarso. Lembram? Atos dos Apóstolos 22, 6, 10. Ele está indo no caminho de Damasco. Ele vê a Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Né? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Então o que acontece, né? Ele se vê cego. Tão interessante aqui. Quem faz a pergunta, que farei? É o próprio Saulo, aqui não é Jesus, né? Que queres que eu te faça? Aqui é o Saulo que, olhando para Jesus, diz, né? Jesus, o que queres que eu faça? É o outro, né? Agora nós perguntando, nós primeiro perguntamos a Jesus, né? Jesus perguntou para nós: que queres que eu faça? E a gente reconhece a nossa necessidade. Agora é nós, somos nós perguntando, né? Jesus, que queres que eu faça? Pedindo para que Ele oriente a nossa vida, para que sejamos instrumentos dele ao nosso redor. É um outro movimento. Ele se vê cego. Jesus diz para ele ir, né? Até Ananias, vai até Damasco. Né? E lá te será dito que te convém. Vai até Ananias. E Ananias ajuda ele a recobrar a visão pela luz que ele traz. É tão interessante, não é, Alcione? Que a gente tem esses dois movimentos de vida, no qual nós, né, ouvimos do Cristo: que queres que eu te faça? E a gente precisa identificar as nossas necessidades. E o outro aspecto é quando nós dizemos ao Cristo, né? Que queres que eu te faça, Jesus? E nos colocamos à disposição como instrumentos. Ambos os casos para que recobremos a visão. A visão que nos traz saúde, né, que nos coloca como servidores. Eu acho que agora nós podemos ir para o olhar empático. Nós temos mais contribuição ali de Eli, né? Que bom, olha, olhar empático, acredito ser observar uma situação, esforçando-se para neutralizar
ou minimizar qualquer julgamento. E que difícil é! Realmente é difícil, não é? A gente trabalha muito a comunicação não violenta, não é? Esse exercício sempre que gera empatia, que gera conexão, não é? E um dos primeiros passos da fala empática é você conseguir trazer os fatos sem julgamento, não é? Os fatos, né, meus amigos, sem a minha interpretação deles. Então, veja, alguém fez algum comentário que, puxa, me senti tão ofendido com o comentário naquela minha postagem, né? Então, qual é o fato, se eu for conversar com uma pessoa sobre isso? Eu vou dizer: olha, você fez o comentário X na minha postagem Y. Esse é o fato. A partir do momento que eu digo assim, né? Olha, mas para que você fez aquele comentário? Mas pelo amor de Deus, não é? Você foi inassertivo. É meu julgamento. Eu estou interpretando que ele foi inassertivo na ponderação que ele fez. Então, veja como é difícil não julgar, né? Se ater aos fatos. Então, realmente é importante, no olhar empático, nós observarmos as situações colocando dúvidas nas nossas certezas, na nossa verdade. É tentando. É difícil esse movimento, mas necessário. Colocar-se no olhar do outro também, na perspectiva dele. E não é só assim, né? Vamos mudar de posição, eu enxergo agora do teu lado. Vamos supor que é algum acontecimento com meu filho. Ah, não, se eu tivesse na posição dele, eu ia querer que fosse assim. Mas espera aí, eu vesti o calçado dele? Às vezes é tão apertadinho, né? Tão doloroso. A gente que trabalha bastante com criança, eu preciso enxergar a dor dele do tamanho das provas dele, não na minha visão, né, que já adquiriu uma certa maturidade. Então, esse olhar empático é realmente tentar vestir o calçado do outro, a experiência de vida do outro, que talvez esteja passando por um momento muito doloroso de vida, tem uma história de infância com uma família desestruturada, não é? Com uma família onde houve muitos traumas e isso vem na bagagem desse ser, né? Talvez a gente esteja falando com alguém, você veja, eu tenho um filho que está dentro do espectro de autismo, né? E às vezes a gente julga tanto comportamentos que são diferentes do nosso, não é? Ah, porque é muito racional, não tem sentimento. Espera aí, né? Vamos tentar entender melhor, né? Como funciona, como se expressa o outro, não é? Que talvez a forma de expressar um sentimento de tristeza não seja igual a nossa, até porque é tão difícil interpretar as feições, né, para muitos autistas, né, uma expressão de alegria, uma expressão de surpresa, é difícil de interpretar, então eles buscam outra forma de conexão. Eu quero aproveitar o que vocês estão trazendo aqui e ainda convidá-los. O que um olhar empático nos possibilita? Eli, você fez a contribuição para nós dizendo como fazer o olhar empático, mas o que ele nos possibilita? Se nós tivermos um olhar empático diante da vida, quais serão os benefícios para nós e para os outros? Vamos pensar nisso enquanto a gente lê mais algumas contribuições aí. É uma coisa muito interessante isso daí, Elaine, essa indagação, porque esse olhar empático, porque há muitos tipos de olhares, né? Há olhares pessimistas, há olhares que julgam, há olhares com raiva, há olhares de ressentimento, de mágoa, e tudo isso em um sentido psicológico não desaparece num sono. Pelo contrário, muitas vezes pulsa vivo dentro de nós. E, agora citando Joana, sempre que posso, sabe, Elaine, eu dou uma pitada de Joana. A gente sabe, por exemplo, vamos pegar os olhares raivosos se tratando desse dia de hoje, esse dia onde vemos o dragão da guerra sendo lançado em pleno século XXI, sendo que o mundo já é portador de uma mensagem tão grandiosa como a do Cristo.
Então, estes olhos sedentos pelo poder, esses olhos que são norteados e que, sem dúvida, norteiam também o espírito, a consciência, o comportar e o sentir, para um caminho da raiva. Essa raiva nada mais é, muitas vezes também, dirá Joana na obra Conflitos Existenciais, às vezes essa raiva demasiada que temos do mundo, das pessoas, é a raiva que temos de nós mesmos. E que muitas vezes vai surgir na forma, como você disse, de uma culpa desnecessária, porque há culpas necessárias e culpas desnecessárias. Culpas necessárias são aquelas sirenes que por vezes acendem, né, minha irmã? Então, acabei de fazer um equívoco e me sinto um pouco chateado e abro o evangelho e cai aquela lição tão bela e tão linda que vem de encontro. É aquela consciência de culpa que eu estava, então, no sentido de que me alertar, começa a ser dissolvida e penso eu que essa culpa, quando caminho para a reparação, parábola do filho pródigo, não somente uma parábola que assinala o perdão, mas o auto-perdão. Então, quando caminho para a reparação, há o dissolvimento dessa culpa. O olhar empático, então, em suma, não tenho dúvida de que contribui para a saúde psicológica, para a saúde corporal, para a saúde emocional, porque muitas vezes a gente liga para pequenas coisas, né, minha irmã? E quando não, estamos ali enclausurados nesse egoísmo, que dirão os espíritos a Kardec na pergunta 785, que ele e o orgulho são os maiores males da humanidade. Então, o olhar empático nos conecta com o outro, com o próximo, mas, sobretudo, conosco mesmo e com Deus. Há pessoas que dizem assim, Elaine, olha, eu amo o Jesus, eu amo, o próximo eu tolero. Não, mas percebe, olha só que interessante. O próximo é a manifestação de Deus em meu caminho. O próximo é, por assim dizer, a manifestação do Pai. Então, quando eu nego o próximo, eu nego consequentemente o Criador. E se eu nego ao próximo e ao Criador, eu estou negando a minha própria essência, visto que fui criado pelo amor. E o amor, ele vê o outro que está em seu caminho próximo. Então, esse olhar empático, eu não tenho dúvida, minha amiga, que ele vai evitar os caminhos que a raiva faz, autodescobrimento, uma busca interior da benfeitora Joana de Ângeles, a raiva vai atacando o fígado, o pâncreas, ela também vai desembocar nos mares das fobias, das depressões, das ansiedades, das inúmeras patologias que existem e que estão, muitas vezes, tomando conta. A OMS estipula que até 2033 a depressão vai ser a segunda maior causa de paralisação da criatura humana. Então, olha só aí, ó, cargas de culpa, cargas de raiva, ressentimento, que é a raiva não resolvida, não dissolvida. Tudo o quê? Tudo começou por onde, Elaine? Pelo olhar. Muito profunda essa sua reflexão. E eu quero saber de você, minha amiga, o que é, para a gente ir finalizando, e você junta aí com a pergunta que você fez. A edição desse mês da revista O Reformador, já leu, Elaine, desse mês? Alguns artigos eu já li, porque ainda não chegou meu físico, mas no digital já li. Coisa mais linda. Está imperdível, é ou não é? Trabalhando a Maravilhoso. temática todos, mas esse mês também, olha que belo, está trabalhando a temática do medo. E eu selecionei um artigo muito, muito belo e profundo do companheiro Luiz Júlio Ribeiro, onde ele vai trazer a lição de que é preciso, olha só que interessante, ele vai linkar a visão espírita, ele vai trazer aquele ensinamento: bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Verão a manifestação do Pai em seu caminho, no próximo, em tudo. Então, olha que interessante que ele vai dizer que a doutrina espírita ensina.
O que significa ver? Ver não é somente movimento físico, é um movimento da alma. Mas a doutrina espírita tem uma proposta de que você precisa ver, compreender e sentir. Olha que tríade que Luiz Júlio Ribeiro, que está na revista do Reformador deste mês de fevereiro, imperdível. Olha o ensinamento. O Espiritismo ensina a ver, compreender e sentir. Porque muitas pessoas veem, mas não compreendem. E se não compreendem, não sentem. E o sentir é de suma importância, porque ele toca a alma. Então, essa tríade, minha amiga, o que você tem para dizer sobre ver, compreender, sentir? E isso agora vinculado à saúde do corpo. Foi como você falou, qual que é a vantagem do olhar empático? Qual que é a vantagem de você se debruçar no sentido daquela regra áurea ensinada por Cristo, de se debruçar nela no sentido de fazer ao próximo aquilo que você queria que ele fosse feito, mas também sentir o que o outro está sentindo, não para tomar para si, mas para se colocar no lugar dele. Qual que é a vantagem de todo esse movimento que requer sacrifício e abnegação? Que beleza, muito obrigada. Obrigada pelas participações aí no chat também, tá, queridos? A gente já vai aproveitar aí a participação de vocês. Então, olhar, compreender e sentir. Veja só, estamos reencarnados, né? Quiçá também nossos irmãos desencarnados que nos acompanham, né, estão sentindo esse momento, aproveitando desse momento, através de nós também. Mas nós que estamos encarnados, estamos na escola abençoada, que nos dá a possibilidade de estar com os diferentes, não é? O espírito, em espírito, nossa realidade espiritual, nós estamos juntos aos afins. Mas o corpo nos dá a possibilidade de estarmos juntos também àqueles com quem não temos afinidade, que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, e essa é a escola abençoada. Às vezes nós fugimos disso, né? Nem queremos que seja assim. A gente só quer ter por perto pessoas que pensam igual, né? Mas não, a escola é justamente essa. É diante destas diferenças que nós vamos trabalhando o nosso olhar. Por isso a necessidade do olhar empático. O olhar empático é o olhar de aprendiz e de servidor. É o olhar com as lentes do amor. Amor que não é romanceado. Amor que é dever, responsabilidade. É que é se colocar de forma ativa diante da vida como promotor da paz. Que a gente tanto falou hoje sobre a paz, não é? Aquele que quer ser promotor da paz no ambiente onde se encontra tem inúmeras possibilidades para isso, mas é preciso que ele queira estar pronto a servir. Então, este olhar de aprendiz e de servidor nos dará ensejo de acolher, de compreender as diferenças, de acolher as ponderações. Isso não significa acolher o outro, não significa tomar a verdade do outro como tua verdade, mas acolher a presença dele na tua vida, a participação dele no teu grupo de estudos, né, no teu ambiente de trabalho, né, gerando conexão. Porque é essa conexão que nos facultará trabalhar gradativamente num processo perseverante, não é? Os nossos próprios comportamentos e o comportamento daquele que está ao nosso redor, né? Quando ele assim o desejar, né? Porque nós não modificamos o outro, mas as relações geram influências que acabam por, né, nos afetar, né, de uma forma benéfica ou não. Então, o olhar atento diante da vida, atento às necessidades do outro, às possibilidades de serviço. Esse é o olhar empático, amigos. É o olhar que nos aproxima de Deus. A gente fala tanto sobre mediunidade, a gente chega na doutrina espírita, a gente quer entender mais sobre esse sentido da alma, né? O sexto sentido, esse olhar
para a vida espiritual, essa compreensão da vida que prossegue. E aí a gente começa a compreender que todos nós somos espíritos e todos nós somos médiuns, não no sentido, né, da mediunidade caracterizada para alguns, né, aquela mediunidade ostensiva, mas todos somos, né? E qual é a primeira tarefa de nós todos como intermediários? Porque médium é intermediário. Intermediário do quê? Do que nós estamos sendo intermediários nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, na nossa fala, no nosso ouvir, no nosso olhar? Então, eu posso ser intermediário do bem ou do mal, da luz ou das trevas. Aí a gente vai voltando ali para o texto também, né? A gente já vai ler ele no final mais uma vez. Esse olhar empático me convida a ser médium de Jesus, intermediário do amor, junto daqueles com quem eu esteja, que eu veja ou não veja. Por isso, tudo começa como ele colocou ali para nós, né? A desenvolver um olhar para si mesmo. Tudo começa em nós. É esse processo de autoiluminação que eu queria referenciar aqui para vocês no livro Voltei, não é? No livro Voltei, esse livro é imperdível, né, para nós lermos. Fantástico. Fantástico, é um daqueles que a gente diz tem que ler, né? Não tem que, amigos, mas vale a pena. Vale muito a pena, muito ensinamento fantástico. Irmão Jacó, grande Chico, né? Tinha que ser a lavra mediúnica do Chico, né? Exatamente, é da FEB Editora também, né, amigos? Quem Com quiser buscar certeza. lá. Então, nesse livro vocês vão ler assim, olha. Ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Então, a gente começa a falar sobre a nossa própria luz. Já que a gente está falando, né, do olhar como lâmpada do corpo, como está a nossa luz própria? E aí ele faz uma menção de como nós trabalhamos essa nossa luz, prestando atenção numa senhora que entrou no ambiente. De todos os recém-desencarnados que ali estava, ela era a única cujo peito irradiava luz. Que interessante, né? É tão lindo a gente ler o livro e a gente, assim, tem horas que a gente ri, tem horas que a gente chora, junto com Jacó, né? Com o irmão Jacó. Porque ele fez tanto encarnado, né? E ele via, né, com a sua luz pequenina, né? Diante daqueles que estavam junto deles, iluminados. E ali tinha uma senhora, era a única cujo peito irradiava luz. E aí o que ele percebeu nela? Humildade cristã, uma invejável serenidade. Então veja qual é o convite que é feito para nós, amigos queridos, quando nós lemos essa passagem do Evangelho, que é o nosso tema de hoje. Se quiser colocar aí, Jefferson, né? A lâmpada do corpo é o olho, ou a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, se você trabalhar o teu olhar, não é, amigos queridos? Todo o teu corpo ficará iluminado. Trabalhar esse olhar empático, olhar que gera conexão, que gera pontes de entendimento, que busca perceber o mundo também através do olhar do outro, que exerce a indulgência, compreensão, que está atento às necessidades. E veja, como a empatia é um comportamento, você pode exercitar isso todos os dias, não é? É certo que eu olho, aos poucos eu vou trabalhando a minha compreensão para que esteja cada vez mais centrada aos ensinamentos que nós buscamos, edificantes de vida, né? Com Jesus, um novo ponto de vista. E é certo que nós acessaremos mais os nossos sentimentos. Porque, amigos queridos, se eu perguntar para vocês agora, né, o que vocês estão sentindo, é tão difícil de nós conseguirmos descrever sentimento, não é?
Às vezes a gente fala de comportamentos, de coisas, de fatos que a gente vê, mas de sentimento mesmo, às vezes é difícil a gente dizer o que eu estou sentindo. Né? Eu estou sentindo paz, eu estou sentindo, né, serenidade, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo, né, comoção. O que eu estou sentindo? Então Jesus vai nos convidando a elevar o nosso estado d'alma. Compreender a vida de um ponto de vista mais elevado faz com que nós diminuamos o nosso ritmo, não é? Aquela agitação, aquele barulho grande que há em nós, e a gente vai começando a silenciar um pouco mais, e nesse silêncio nós conseguimos acessar melhor os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então vale muito a pena fazer esse processo, por quê? Porque é só nesse movimento de mergulho em nossa intimidade, percebendo aquilo que precisa ser trabalhado por nós, que nos daremos o ensejo de trabalhar e caminhar para a nossa redenção. Estamos aqui para isso, para aproveitar as experiências da vida, construindo em nós o melhor, reparando erros de ontem e construindo um porvir melhor, aproveitando o presente, que é dádiva de Deus, não é, amigos queridos? Espero que fique para todos nós um convite para mergulharmos mais nessa proposta do olhar empático, de exercitá-lo no cotidiano, de buscar a mensagem de Jesus trazendo-a ao nosso coração, das pequenas disciplinas diárias que nos ajudam muito, e de que possamos, amigos queridos, antes de dormir, como foi dito aqui, né, Santo Agostinho, fazermos essa varredura no nosso dia com um olhar de esperança, de misericórdia, de alto amor. Muito bem, minha amiga. Minha amiga, suas reflexões, sem dúvida nenhuma, tocaram as nossas almas. Você aqui trouxe que é de suma importância que desenvolvamos em nós este olhar empático, que é um olhar para si, olhar para o outro e para o mundo com mais amor. E nessa atualidade, sobretudo no dia de hoje, onde os canhões da guerra são acesos, onde vemos crianças que estavam no colo de suas mães tristes, vemos também jovens que sonhavam com o futuro, quiçá talvez agora não sonhem mais. Nada justifica uma guerra. A guerra é produto do homem, o amor é produto divino. E certa feita, há mais de 2000 anos, aquele jovem galileu que aqui pisou, te espalhou tanto amor, né, minha irmã? Pela Galileia, por todo o mundo, naquela lição memorável que se encontra em Contos e Apólogos, livro fantástico, onde Humberto de Campos, psicografia sempre do nosso querido Chico, Humberto de Campos traz aquela memorável mensagem no caminho do amor, onde havia aquela mercadora de essências que tinha os olhos voltados para a matéria, mas Jesus mostra que benditos são os olhos que estão no caminho do amor, porque olhar no amor significa que o corpo, o espírito, está palmilhando essa estrada, e é somente amando que vamos encontrar a verdadeira vida, a vida e a abundância, a felicidade. Bendito, portanto, são os olhos que estão imersos no amor, porque são empáticos. E, sem dúvida nenhuma, a luz do teu olhar, do teu espírito sobre esta mensagem nos iluminou, viu, minha amiga? Foi um prazer enorme tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Prazer foi meu e muito feliz com todas as contribuições. Eu só queria finalizar dizendo a Janaína
que nós sempre vemos em Jesus a sua mensagem de amor, que a gente busque cada vez mais conhecer a mensagem dele, que certamente nós sentiremos a presença dele mais próximo de nós, né? Que lindo a participação, a contribuição de você, sustentação, e o convite agora, nesses momentos de conflito, né, é para que nós possamos colaborar vibratoriamente, não é, amigos queridos? Que nós possamos endereçar as nossas melhores vibrações para todos, para que a paz se estabeleça, não é? Que assim seja, minha amiga. E eu quero deixar aqui meu forte abraço a todos. Quero relembrá-los de, por gentileza, seguir a irmã Elaine lá no Instagram dela. Tem muito conteúdo bom, vocês perceberam, né? Vocês tiveram uns vislumbres. Então, conteúdos muito bons e que são que ajudam a nos iluminar e que ampliam as nossas consciências. Minha querida, novamente, só tem uma palavra: gratidão por sua presença aqui. Primeira presença no programa, primeira de várias, entende? Então, meu abraço apertado para você e para todos que aqui estão, que posteriormente virão a estar conosco. Gratidão. Meu forte abraço, que Jesus sempre esteja com todos, hoje e sempre. E minha amiga, tem alguma coisa para divulgar antes que eu termine? Estou esperando uma oração gostosa agora para acalentar nosso coração. E vai vir de quem? Vai vir de você. Eu quero escutar. É isso mesmo, eu quero verdade. Por gentileza, minha irmã. Então vamos fazer juntos, queridos amigos. Eu convido aqueles que puderem, nem todos poderão, é claro, mas quem puder, fechar os seus olhos um instantinho, mentalizar um mestre divino batendo a porta da sua casa. Vai lá até a porta, abre para ele, permita que ele adentre ao teu lar. Você vai sentindo agora que a energia do amor que promana de Cristo invade os cômodos, alcança a tua alma. Ele percorre cada um dos cômodos da tua casa, abençoando os seres ali presentes, com um sorriso que te renova a esperança e vem até você. Ele está na sua frente, você se levanta e o abraça. Sinta o amor de Jesus alcançando a ti, sendo compartilhado com os teus, com as tuas sintonias espirituais. O que você diria para o Mestre Divino? Talvez não tivesse palavras, mas sinta, que bom que é buscarmos uma renovação de forças, um olhar mais leve, mais sustentador, de esperança diante da vida. E agradeçamos a Deus por termos acesso à mensagem de Jesus hoje, por termos acesso à chave de interpretação de suas lições pelo Espiritismo. Agradeçamos ao Pai amoroso por recursos como este que nos permite estarmos juntos, refletindo juntos. Agradeçamos pela vida. Ó Senhor, temos muito a te agradecer, mas também, Pai amoroso, reconhecemos a nossa pequenez e as nossas necessidades, te pedindo forças para prosseguir, luz para sabermos o caminho seguro, as melhores decisões a serem tomadas. Ó Pai amoroso, em tempos como os de hoje, te pedimos que o teu amor se esparja e alcance a todos os nossos irmãos, especialmente envolvidos nas zonas de conflito. Que assim, Senhor, possam reconsiderar
Que o teu amor, que é todo poder, ilumine as consciências sobre o dever, a nossa responsabilidade, a gravidade de nossas ações. Ó Pai amoroso, que a mensagem de Jesus lhe chegue por mãos amigas, que durante o descanso do corpo físico, nossos irmãos possam receber orientações mais diretas e que nós também, nas nossas provas, dificuldades, também a recebamos. Ó Senhor, abençoai nosso irmão que nos possibilita aqui estarmos, que sua trajetória seja sempre orientada por Ti, Senhor, que assim seja. Que coisa bela, hein? Muito obrigado, viu, minha amiga? Fechamos com chave de ouro. Meu forte abraço a todos que estão aqui. Eu não tenho dúvida que adoraram, estão aqui no chat, falando bastante. E, gente, então, até a próxima semana. Estamos aí. Próxima semana não, né? Até aqui 15 dias. O meu forte abraço a todos que sempre nos acompanham. Um beijo apertado no seu coração, Elaine, e no coração de todos.